Fala pessoal, beleza? Sejam todos bem-vindos. Vamos corrigir aqui mais uma questão. Questão, pessoal, que faz parte lá dos nossos materiais, dos nossos simulados. Uma questão que caiu lá no sexto simulado para o concurso da Guarda Civil Municipal de Cantá. Polícia Municipal de Cantá, né, pessoal? Fica mais bonito assim. Eu admiro muito as guardas municipais porque elas foram órgãos que tiveram que se provar ao longo do tempo, né? Tiveram que provar que são bons para integrar ali o SUSP, tiveram que mostrar que tinham poder de polícia, né? Tiveram que se defender aí ao longo do tempo, tá? Defender ali as suas competências. E a partir da Lei 13.022 e de muitos julgados ali do Supremo Tribunal Federal e até de outros tribunais, a Guarda Municipal saiu cada vez mais fortalecida disso. E isso é muito bom, tá? A gente até fala isso lá no nosso aulão. Beleza, pessoal? Então é o seguinte, essa questão foi cobrada lá no nosso sexto simulado. Caso você tenha intenção de adquirir, tá aqui, pessoal, ó. Primeiro simulado nós cobramos alguns conteúdos, segundo simulado sucessivamente, terceiro simulado nós não repetimos. Por quê? Porque nós queremos que o cara, que a pessoa, o aluno, o bisurado, que está lá desde o começo, ele venha progredindo, né? Ele venha ali construindo a sua base, tá bom? Para que quando chegue ali o pós-edital, meu amigo, aí você verá que esse cara já vai estar lá na frente, tá bom? Muita gente manda mensagem perguntando se já estão abertas as inscrições para a Guarda Civil Municipal. Ainda tem muita gente assim, pessoal, tá bom? Perguntou se o edital já saiu, quantas matérias serão cobradas. Muita gente é assim. E aí tem gente que vai só postergando o seu sonho. Cara, se for o seu sonho ser servidor público do município, ser servidor público, obter estabilidade, ganhar um bom salário, folgar 3 dias, né? Ter porte de arma funcional, tá bom? Estamos aqui para lhe ajudar, beleza? Então assim, no pós-edital o negócio vai ferver porque nós vamos para cima, tá, galera? Vamos para cima, assim como foi lá na Guarda Civil de Boa Vista, tivemos mais de 150 nomes aprovados dentro dos bisurados, tá bom? Assim como foi lá no Bonfim, tivemos muitos aprovados, inclusive o primeiro colocado, né? É até uma candidata feminina, ela até reprovou no TAF, mas ela foi aprovada agora no TRE, tá bom? Tivemos também relatos aí de bisurados que passaram em outros concursos, mas notadamente nas guardas municipais a gente deu show, eu e minha equipe, que eu estou aqui à frente, mas tem toda uma equipe aqui que soma, né, que auxilia, que faz as edições dos vídeos, que produz essas capas aqui. Por isso, pessoal, deixa aí seu comentário, deixa seu like se você está gostando dessa metodologia, tá bom? Então, assim, tivemos também aprovados até o primeiro colocado, São João da Baliza, primeiro colocado, Guarda Municipal de Mucajaí. Tivemos também ali os primeiros colocados na Guarda Municipal de Rorainópolis. E temos também a nossa apostila, caso você tenha intenção de adquirir, e o nosso aulão específico da Lei de Criação da Guarda Civil Municipal e também tem entendimento do STF, tá bom? Caso você tenha intenção de adquirir, basta entrar em contato conosco, beleza? Então vamos lá para a questão. A questão diz o seguinte: assinale a frase em que o verbo preferir está corretamente utilizado. Cacete, não sei nem o que tá falando essa questão aqui, cara. É português isso? É, galera, é isso mesmo. O tema aqui, pessoal, é regência verbal. O tema é regência verbal. Caso você queira anotar, eu vou anotar para você aqui, ó, regência verbal. É um tema, pessoal, bem importante, tá? Regência verbal. É um tema bem importante para a sua prova, aliás, para qualquer prova de concurso público, tá bom? Essa questão é da banca FGV, mas é uma questão que dá para você treinar e aqui eu vou dar o bisuzinho para você, beleza? Bisu rapidinho aqui, bisu mágico para você. Vamos lá. Cara, regência verbal, como que a gente estuda? A gente vê quais são os verbos que mais caem. E o verbo preferir, ele não cai. Ele despenca em prova de concurso. Então, por isso, é necessário que você tenha extrema atenção a esse verbo, tá bom? E por isso, pessoal, nós já fizemos aqui um mapa mental para você. Já trouxemos aqui de maneira gratuita para você. Olha só o verbo preferir, tá? Então, vamos lá, olha só. O verbo preferir, pessoal, é um verbo transitivo direto. Ou seja, o que isso quer dizer, Diogo? Quer dizer que ele exige um objeto direto, pessoal. Objeto direto. Olha só o exemplo. Entre baladas e estudo, prefiro estudo. Eu vou transformar essa frase aqui para ficar mais fácil para gente. Eu posso colocar assim, ó. Eu prefiro estudo. Eu prefiro estudo. Tá vendo, pessoal, que não exigiu nenhuma preposição, tá? Não exigiu, por exemplo, a preposição de. Eu prefiro de estudo, não, tá vendo? Quem prefere algo, prefere alguma coisa. Esse é o conceito de verbo transitivo direto, tá bom? Então, se você prefere algo, prefere alguma coisa, beleza? Estamos diante do verbo preferir, beleza? Ou seja, agora, pessoal, quando o verbo preferir está no sentido aqui de escolha, ele é verbo transitivo direto
e indireto. Ou seja, o que isso quer dizer? Que ele vai exigir tanto um objeto direto quanto um objeto indireto. Ou seja, ele vai exigir um objeto direto e também vai exigir um objeto indireto. E é essa aqui, pessoal, a que mais cai em provas, tá bom? Olha só o exemplo aqui, ó. É esse aqui, tá? Ó. Esse verbo preferir aqui, que é o verbo transitivo direto e indireto, tá bom? Ele rege, regência verbal, ele rege, ele pede, ele solicita a preposição a. Vamos lá, olha só. Eu prefiro, aqui ó, prefiro o axé ao rock. Então, justamente isso. Prefiro algo a alguma coisa. Tá vendo que esse azinho aqui, ele vem do verbo preferir, tá? É a preposição que é solicitada pelo verbo, tá bom? Então, nesse sentido aqui, o verbo preferir, que nós estamos procurando, o verbo preferir, que é o verbo que tem a preposição, é o verbo transitivo direto e indireto. Deu para entender? Beleza? Vamos lá. Aqui, ó, atenção. É incorreto utilizar as seguintes estruturas. Por exemplo, prefiro mais sertanejo do que, tá bom? Prefiro mais do que. É errado, pessoal. É errado isso, tá bom? Prefiro cerveja e prefiro antes cerveja a destilados. Também está errado, porque aqui tem a preposição antes e aqui tem a preposição a. Ele só exige uma preposição. Eu vou grifar de verde aqui para você, tá? Olha só, vou grifar de verde para você anotar. Esse aqui cai bastante, tá, pessoal? Esse aqui cai bastante. Ou seja, o bizu do concurseiro, cara, pediu só uma coisa, por exemplo, eu prefiro algo, eu prefiro alguma coisa, eu prefiro estudar, eu prefiro estudo, eu prefiro correr, eu prefiro qualquer coisa, tá? Então, nesse caso, será o quê? Verbo transitivo direto, que é o nosso primeiro caso aqui. No segundo caso, não. O verbo preferir é um verbo transitivo direto e indireto, ou seja, prefiro uma coisa é o quê? O nosso objeto direto, a outra o nosso objeto indireto. Note que é um objeto indireto porque tem ele rege a preposição a, beleza? Então, beleza, olha só, atenção. Quando x ou y, esse algo aqui, tá, pessoal? Esse algo aqui que eu tô trazendo assim. Quando x ou y forem determinados por artigo, deve haver artigo antes do x e também antes do y, de modo a haver simetria. Ou seja, é o caso que aconteceu aqui, vou limpar essa bagunça toda, que ficou uma bagunceira aqui. Este caso dessa observação aqui, pessoal, é este segundo caso, tá bom? Vou mostrar para vocês aqui, ó. Quando tiver um artigo aqui, por exemplo, eu prefiro o axé. Tá vendo que o é artigo do substantivo axé, tá vendo? E aqui vai ter o que? O rock, tá vendo? Ou seja, quando o artigo vem antes do x, ele também virá antes do y. É isso mesmo, ó. Prefiro o axé a o rock. Esse a não vem, ele vem do verbo preferir, ele não vem da palavra rock. Beleza, pessoal? Então, prefiro isso, verbo transitivo direto, beleza? Vou até colocar de azul agora, beleza? E depois nós temos o verbo preferir, prefiro uma coisa a outra coisa, beleza? Tranquilo? Vamos procurar aqui na questão agora alguma daquelas duas situações ali, vamos ver, tá? A letra A diz o seguinte, prefiro queijo, olha, do que presunto. Então seria o que? Prefiro algo, seria assim, né? Algo a algo. Não é assim? Não é assim, pessoal? Então não está sendo obedecido aqui, ó. Prefiro queijo, prefiro algo a algo, né? Já está errado, ele colocou do que. Do que não, pessoal, tá? Sempre que vier eu prefiro e tiver do que, chama a sua atenção, porque a gente fala assim, mas está incorreto, beleza? Então esse do que aqui torna a assertiva A incorreta. Seria o quê? Prefiro queijo a presunto, né? Prefiro queijo a presunto, beleza? Vamos lá, a letra B diz o seguinte, prefiro mais queijo do que. Lembra que a gente até colocou lá na observação? Quando tiver mais do que, está incorreto também. O verbo preferir, ele não exige a preposição aqui no caso do e o que aqui, tá bom? Não exige isso, tá bom? A letra C diz o seguinte, prefiro o queijo do que, de novo, olha, prefiro o queijo do que o presunto. Errado. Volta no quadrinho, pausa o vídeo, escreve no seu caderno, porque esse bizu vai te salvar na tua prova. A letra D diz o seguinte, prefiro queijo a presunto. Olha como é feio, cara. E é justamente isso que as bancas sabem. As bancas sabem que a gente não fala assim, que ninguém fala assim, e por isso que ela cobra, por isso que cai bastante o verbo preferir. Pessoal, este é o nosso gabarito da questão letra D. Vamos ver aqui a letra E. A letra E diz assim, ó, mas prefiro queijo do que. Tá vendo que ele tá utilizando prefiro e do que? Lembra que lá aqui eu já coloquei que tá errado, ó, o do que para você? Beleza, pessoal? Então, ficamos aqui com gabarito na letra D, tá bom?
Parabéns para você se você acertou essa questão. Ela fazia parte do nosso sexto simulado. Fiquem todos com Deus e até a próxima. Vamos lá.